O presidente do Banco Central afirmou que a instituição continuará autônoma em todas as decisões e que o dever é proteger a moeda brasileira. Reportagem de Beatriz Manfredini. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Brasil pode se diferenciar na busca por investimentos se der um sinal claro de sustentabilidade fiscal. Em evento no litoral paulista neste sábado, Galípolo disse que há um movimento positivo de convergência entre executivo, legislativo e setor privado, em torno de uma agenda estrutural voltada para o equilíbrio fiscal. Um país que tem uma democracia que é uma das maiores democracias do mundo, hoje exemplo para o mundo. Um país que tem segurança alimentar, segurança energética e com uma matriz energética que é mais limpa. Então, eu acho que neste caso, com aquilo que foi dito do cenário internacional, que hoje busca diversificação, busca lugares para investir, nós estamos num cenário que hoje depende mais de nós. Depende muito do que nós vamos fazer enquanto sociedade. Questionado sobre como a reação do mercado ao anúncio do aumento do IOF afeta o Banco Central, Galípolo respondeu que a autoridade monetária só se posiciona via comunicação oficial e reforçou a postura de buscar flexibilidade e cautela em meio a incertezas. Para ele, a próxima decisão sobre a taxa de juros no Brasil está em aberto. A gente está num ambiente de elevada incerteza, no mundo como um todo e aqui também, e que o Banco Central já fez um grande esforço do ponto de vista de colocar a política monetária num patamar que é com alguma segurança contracionista. Neste ambiente não é natural e nem normal, nem esperado que se faça movimentos bruscos. O Banco Central reage à política fiscal a partir do que é que aquilo afeta a inflação corrente e as projeções de inflação. Esse é o nosso mandato. Então, este momento eu acho que é um momento que a gente tem que conseguir aproveitar esse tipo de, não é unanimidade, é consenso, mas esse consenso para conseguir produzir as reformas que são necessárias. A decisão do Copom acontece nos próximos dias 17 e 18 de junho. Realmente a taxa de juros em patamar elevadíssimo, 14,75%. Antes, a culpa atribuída a essa taxa de juros era do Campos Neto, antecessor do Galípolo. Agora que o Galípolo foi indicado pelo presidente Lula, está à frente do Banco Central, continuou fazendo uma escalada em relação à taxa de juros e até mesmo o presidente Lula foi questionado na última coletiva de imprensa aqui no Brasil sobre a possibilidade de que as taxas caíssem e se agora ele criticaria também o Galípolo. E aí ele amenizou o tom, mas nenhum movimento é feito, Henrique Kriegner, em relação a uma diminuição da máquina pública, para que realmente a gente veja um corte de gastos efetivo, para que aí sim o Banco Central possa ter uma trajetória de queda. Esse é o X da questão. O juros sobe justamente como uma tentativa direta e também indireta, de certa maneira, de se conter a inflação. Justamente por conta do aumento da máquina pública, do descompromisso com o equilíbrio fiscal apresentado por esse governo desde o início, na verdade desde as últimas gestões também do governo PT, mas também especialmente desde 2023, a maneira atrapalhada com que a pasta da economia tem sido conduzida pelo atual ministro, em relacionamento com o Congresso e com outros players também. Toda essa combinação de fatores traz uma tremenda instabilidade para o investidor e também para o mercado dentro do Brasil. Isso, somado aos altos gastos e a incapacidade de conter os gastos, e aumentando a arrecadação somente por aumentar a arrecadação tributária e não por aumentar a produção no país, isso faz com que o saldo fiscal ele acaba sendo sempre incerto e por mais que tenha melhoras tímidas, você não consegue ter um avanço de verdade como é o esperado pelo mercado e também pela população brasileira. O Banco Central sobe os juros nesse sentido para tentar conter a inflação. A inflação precisa cair e não pode ser de uma maneira artificial, descendo juros, de uma maneira autoritária, uma maneira direta, uma decisão top-down por parte do Copom ou mesmo do Banco Central, como era a expectativa anterior do presidente Lula. O presidente Galípolo agora faz um bom trabalho, alinhando com o Copom a questão da expectativa do mercado. Agora, se eu puder fazer só um recorte aqui,
nos preocupa. Na semana em que a gente comemora aí 20 anos de toda a operação do Mensalão, depois de alguns anos da operação Lava Jato também, que expôs aí o esquema do Petrolão. Nós temos ali o presidente do Banco Central ao lado discutindo a política monetária do país, ao lado de figuras emblemáticas, como foi Wesley Batista, como foi também ali André Esteves à frente do BTG Pactual. É um cenário preocupante. Temos muitas vantagens econômicas, atrativos, competitivos, como disse o Galípolo, mas falta equilíbrio fiscal. Tem que ser dito desde o início do mandato do presidente Lula, né? Exato. Um dos grandes princípios da economia pública é exatamente esse, o superávit fiscal. Porque o superávit fiscal leva a uma credibilidade do mercado internacional, principalmente em relação ao país, e faz com que uma maior quantidade de investimentos sejam destinados ao Brasil. Há um fator também que é importante nós levarmos em consideração, que é da própria característica da economia. Há quem trate a economia como uma ciência exata, há quem trate a economia como uma ciência social. E no Brasil me parece muito mais que a economia é uma ciência social, porque são diversos os fatores políticos que acabam influenciando nos resultados econômicos do nosso país. Campos Neto e Galípolo, por mais que os presidentes responsáveis pelas suas nomeações sejam pessoas bastante diferentes, mas Campos Neto e Galípolo, na essência, são de uma escola econômica muito parecida e têm uma forma de atuação muito parecida, menos intervencionista e dando mais liberdade ao mercado. A questão é que um e o outro são um pouco reféns da questão dos juros por conta desta contenção da inflação. Resta agora ao governo fazer a sua lição de casa. Superávit fiscal, credibilidade econômica, maiores investimentos, juros caem, inflação, consequentemente, cai também.